Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Olha o episódio extra no site, vambora. O Braga Neto, general, vice-presidente da chapa do Bolsonaro em 2022, foi preso pela Polícia Federal sob suspeita de estar interferindo na investigação da trama golpista, né? Então, ele é o cara de mais alto escalão que foi preso até agora, né? Mais alto que ele só tem um homem, Jair. Não, literalmente na história do Brasil é uma atitude sem precedente, né? Nunca um general 4 estrelas foi preso. Inclusive eu botei a camisa verde militar em solidariedade ao general. Tô brincando. Mas enfim, é uma parada que, cara, é uma decisão que eu até cheguei a comentar um pouco no Twitter, que eu achei um pouco acelerada, radical, que pode gerar algumas conturbações, assim, algumas vibrações negativas na nossa República Brasileira. Mas enfim, vamos ver. Vamos narrar aqui o que aconteceu, né? Então, foi no sábado, dia 14, a gente está alguns dias atrasado. O general Walter Braga Neto, né, que foi ministro e candidato a vice, foi preso. Foi uma prisão preventiva, então ele ainda não foi condenado, né? Não. Os ministros do STF estão deixando bem claros que esse julgamento e a eventual condenação vai ser o grande evento político de 2025, então esse ano ainda o pessoal que odeia o Bolsonaro e tal, quer ver ele preso, tem que aguardar um pouquinho, né? O festival só começa ano que vem. O Barroso prometeu que o ano inteiro vai ser pautado por esse julgamento, essas condenações. Uma coisa que a gente está carinhosamente chamando de século de humilhação do bolsonarismo. É pelo menos o que está planejado, né? Exato. E é isso, ele foi preso, né? Então a polícia fez buscas contra ele, contra o coronel da Reserva Flávio Peregrino, que era um auxiliar do Braga Neto. A ordem de prisão foi dada por um juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, né? Cara, essa prisão aí do Braga Neto eu acho bem engraçado, porque, enfim, isso já decaiu há muito tempo, né? Mas a prisão preventiva ela tem duas justificativas possíveis, né? Ou a pessoa representa uma ameaça para a sociedade no geral, é tipo uma pessoa, um criminoso violento recorrente. Prende ele, né? Ou então ele é um... Antes que ele cometa outros crimes. Exato, Né? sim. Ou então ele é uma ameaça pro curso do processo. Então ele tá sumindo com provas, ele tá acharcando oficiais, etc. E para mim não é claro como o Braga Neto se enquadra numa dessas duas categorias. Eu acho que o juiz provavelmente foi pela linha de que o Braga Neto estava por fora, pressionando o pai do Mauro Cid, que está detido desde o primeiro semestre, eu acho, se eu não me engano. E aí talvez ele, né, sendo um homem forte, né, tendo sido provavelmente, de acordo pelo menos com o relatório da PF, o cabeça dessa operação toda, talvez ele esteja não conspirando, mas atrapalhando um pouco a lisura assim da investigação, né? Exato. Então o próprio Cid, né, que ele é o cara que fez a delação que tá levando a tudo isso, tá falando aqui na matéria que o Braga Neto tava procurando o pai dele pra pedir detalhes sobre o que ele tinha falado na colaboração premiada. Então era tipo, mano, o que você falou? O que você falou? O que teu filho tá falando da gente, né? Pra poder fazer uma defesa melhor. Essa seria a lógica jurídica, assim, da parada. O Mauro Cid, inclusive, tem um negócio vazado que... Um áudio desse aí que vazou, que divulgaram, que ele tá muito ressentido, porque ele foi o único cara preso, né? Então ele é o único cara que tá detido há um tempão, também nesse contexto. E parece que a família dele tá sendo a mais assediada, a mais procurada. Ele tá detido, a carreira dele no exército foi destruída, né? Então ele não vai ter mais como se manter como militar. Então as coisas que... Tinham muitos elementos, assim, do contexto da coisa que colocavam para as pessoas que, tipo... Cara, o Cid só vai botar a boca no trombone, né? Ele naturalmente tá muito ressentido porque ele é o único cara que se fudeu e ele era o cara de menor escalão também no exército, né? Então, sim. O Cid, eu não sei se ele é, sei lá, tenente, eu não sei, coronel. Eu acho que ele não chega nem a ser coronel, pelo que eu entendi. Então, ele é o cara de menor escalão. Ele também é um cara da família de militares, ele é filho de general, né? Se você não sabe, o exército brasileiro tem essa característica dentro dele, né? Ele é profundamente... De famílias, assim. Exato, né? Tem nomes tradicionais do exército brasileiro. O próprio Mourão é um exemplo, né? Mourão é, o Garnier, que falou não, Bolsonaro também é, a família Cid eu não conhecia, mas pelo visto também é, mas tem outra, a família Frota, do Alexandre Frota enfim. E a parada é que, porra, o Cid, coitado, era o menor, era o tadinho, ele era tipo um ajudante de ordens, assim. O pessoal zoou muito ele na internet, porque ele parece aquele cara do Olha a Faca, do Zorra Total. A pessoa não conheço. Não acessava o Zorra Total, mas o Mauro Cid parece um personagem muito escroto do Zorra Total. E aí, enfim, ele estava sendo humilhado nas redes sociais, enfim. Sim, e eu acho interessante que... E aí entra no outro artigo aqui, né, que é o artigo do Joel Pinheiro, que a gente já falou, na minha opinião, sou muito fã dele, era o melhor jornalista da Globo News, que
Por que tem uma relevância adicional do Braga Neto, né? Porque o Bolsonaro tava... A defesa do Bolsonaro tá trabalhando com essa tese aqui, que a Folha chama de golpe do golpe, né? Segundo a qual militares de alta patente usariam a trama golpista no final de 2022 para derrubar o então presidente e assumir o poder, não para mantê-lo no cargo. Então, o próprio Joel Pinheiro ele entra em mais detalhes sobre o que seria isso, né? Então, o Braga Neto, né, que agora está preso preventivamente, era o cabeça do plano golpista. Ele está narrando a defesa do Bolsonaro, basicamente. Então, isso aqui não está descrevendo nem a realidade, porque a gente não sabe a realidade ainda, nem o que ele acredita. Mas, enfim, fato é, a defesa do Bolsonaro argumenta que Braga Neto era a cabeça do plano golpista. Bolsonaro participou apenas da elaboração de um decreto, estado de sítio, bababá, só que os detalhes mais sórdidos, como sequestro e assassinato, eram obra do Braga Neto e outros militares extremistas. Então, o golpe seria dado no próprio Bolsonaro, sabe? Então, foi o Braga Neto que arranjou dinheiro para pagar os kids pretos, né? Era ele que mantinha contato com os acampamentos dos golpistas, né? Enfim, fato é, tem essa tese, que eu acho uma tese até interessante, né? Que a defesa do Bolsonaro está começando a levantar. Que é tipo, cara, na real, o Bolsonaro não ia ficar no poder. Os militares iam dar um golpe nele. E, enfim, o próprio Joel Pinheiro tá falando, tipo, a essa altura você deve me considerar muito burro, muito desonesto, sabe? Porque, afinal de contas, isso é a defesa do Bolsonaro. E a última coisa que um homem que trabalha na Globo News pode fazer, que é o caso do Joel, é levar, tipo, super a sério, assim, uma defesa que eximiria o Bolsonaro de grande parte da culpa do possível do golpe. Só que é uma tese que eu acho interessante, assim, eu acho que vale a pena pelo menos ser discutida, assim, né? Cara, então, é tipo do Bolsonaro meio que, assim, a tese é interessante, ela é convincente, mas se você coloca junto do histórico do Bolsonaro, pelo menos, eu acho que ela começa a ficar esquisita, sabe? Porque, primeiro que o Braga Neto é um cara que tinha uma sintonia muito fina com ele, né? Diferente do general Mourão, que era meio que um antagonista, assim, dentro do governo, era uma coisa até meio engraçada, eles não se cheiravam muito. O Braga Neto era meio que uma correção de rota, né? Os caras, não, vamos colocar um general que, né, seja mais legal, assim, mais gente boa com o Bolsonaro. E ao longo do governo do Bolsonaro também, várias pessoas foram sendo limadas para fora do movimento, foram sendo afastadas, e o Bolsonaro sei também é a menor misericórdia. Inclusive criou-se o jargão, né? Bolsonaro não carrega feridos, porque as pessoas faziam uma merda e elas eram destacadas. Faziam uma merda e eram destacadas, e ele se blindando sempre, meio que numa marcha de... radicalização do gabinete. Exato, assim, não só o gabinete se radicalizando, mas também numa retração dentro do sistema do poder, assim. Então meio que ele ia sendo cercado em pontos diferentes e ele ia regredindo para essa porra desse núcleo do exército, assim, chegando ao ponto de, no ápice lá da pandemia, no ápice da cagada, o ministro dele ser também um cara do exército, que não tinha perícia nenhuma. Então ele não conseguia arrumar um civil que estivesse disposto a conduzir lá os temas, e ele colocou um mandatário dele, né, aleatório. Enfim, fazendo advogado do diabo, né? Porque o que eu vou falar soa, obviamente, com uma teoria da conspiração. Até que ponto o Braga Neto não estava se aproximando só do Bolsonaro justamente para manipulá-lo? Então, sim, mas a parada do sistema de justiça bem azeitado é que tem a premissa da dúvida mesmo. Tipo, o Bolsonaro era necessário para quê, né? Sim, exato. E a parada é, relatos, né, dizem que em Brasília o Bolsonaro era amplamente reconhecido como um retardado. Por todos. Sim. Não só pela oposição, que falou isso incessantemente e, de certa forma, estava certa, só que por boa parte do próprio corpo de exército, dos soldados, assim, né, das Forças Armadas. Então, até agora, circulam, né, teorias e tal, de que supostamente um dos motivos pelo qual as Forças Armadas não teriam participado do golpe junto com o Bolsonaro é justamente pela descrença nele, assim, que é tipo, cara, puta, esse não é o cara certo, agora não é o momento, sabe? Enfim, e talvez isso sendo possível, né, levanta a tese de que o Bolsonaro ia dar um golpe, e aí, pensa como o Braga Neto, você tá numa posição... O Bolsonaro dando um golpe muito ridículo, sabe? Cara, você tá numa posição muito boa pra dar um contra-golpe, né? Sabe? O golpe do golpe, não é nem um contra-golpe. Não, então, mas o golpe do golpe você pode mascarar ele como um contra-golpe, entendeu? Ah, tá, pra ele retomar a normalidade. Mas, assim... Então, porque a parada é justamente essa. Um dos problemas desse golpe louco que o Bolsonaro estava planejando fazer seria, tipo, o apoio internacional e etc., que é uma coisa que discute-se pouco, né? Mas hoje em dia, num mundo tão hegemonicamente influenciado pelos Estados Unidos,
Cara, um país não pode só ficar dando golpe, porque você não vai ser o seu governo novo não vai ser reconhecido, como o governo militar de 64 foi reconhecido na época, mas é porque era o contexto da Guerra Fria. Era tipo, ou você reconhecia o governo, ou então você naturalmente estava empurrando ele para os braços da União Soviética. E os Estados Unidos preferiu reconhecer e tal. Enfim, eles também apoiaram o golpe. Porra, e tal. falar Mas disso. o fato é, hoje em dia os Estados Unidos indica que não quer golpe na América Latina, sabe? Não quer regime militar, não quer essa porra. Aí o Bolsonaro daria um golpe, não seria reconhecido, imediatamente ia ficar uma situação meio esquisita, e tudo indica que ia começar a vir o pacote padrão de um país opositor geopolítico aos Estados Unidos, que é, cara, diplomaticamente você vai começar a ficar isolado, economicamente você vai começar a ficar isolado, o sistema financeiro internacional vai começar a meio que não fluir tão bem pra você e tal, e é pra ter uma pressão surreal interna pra você cair. E aí, talvez a tese do Braga Neto era justamente, cara, a gente vai fazer o Bolsonaro dar um golpe, e aí a gente vai virar o salvador da pátria, conseguindo jogar toda a culpa em cima dele, entendeu? Assim, é possível. Tipo, o Bolsonaro pode. Que aí a gente não cai nesses problemas de, tipo, de ficar se indispondo desnecessariamente com os Estados Unidos, de ficar sendo hiper bizarramente criticado pela mídia, sei lá o quê, sabe? Ele ia ter que abrir o governo, né? Depois. Sim. Mas aí não ia. Então, mas até você abrir o governo, você tem muita margem pra fazer um bando de coisa mais radical, entendeu? Tipo- Porque é aquela história, o Brasil, na ditadura em 64, o golpe inicialmente foi dado pelo Castelo Branco, só que o Castelo Branco meio que só foi ficando, sabe? Então, Ele tipo, tomou um golpe, né? e depois ele ainda tomou um golpe de um cara mais radical ainda, sacou? Sim. Meio que. Tipo, é possível que o Bolsonaro consiga levantar a dúvida razoável. Eu só tô fazendo o argumento do diabo do Ford Não. e Chess, do Braga Neto, o que, tipo, as pessoas podem falar, porra, você é maluco. O fato é, cara, tipo de loucura meio que acontece, assim. Você estuda a história do Brasil, pra mim o exemplo clássico é o golpe de 37, do Plano Cohen, cara. Aquilo ali foi uma coisa loucura que aconteceu e deu certo, bem ou mal. A própria guerrilha do Araguaia, a gente tava estudando isso pra um vídeo que a gente vai fazer, fica spoiler aí. A própria guerrilha do Araguaia, nego não sabia que tava acontecendo a guerrilha do Araguaia, Sim. até vazar a notícia, tipo, no exterior, sabe? Sim. Então, cara, esse tipo de meio que conspirações e maquinações loucas e tal, essas coisas acontecem e não tem como saber. Além disso, a própria ditadura militar, o Costa e Silva deu um golpe, mandou matar, basicamente, o Castelo Branco, e depois Isso não é confirmado, não. Não, ele morreu. E depois o... Cara, Ele morreu em circunstâncias Porra, esquisitas, pelo um amor de acidente aéreo. E depois o tal do Silvio Frota, né, que é o tio-avô do Alexandre Frota, ele tava meio que maquinando Sim. um golpe ali e o Geisel impede ele. Então, esse tipo de loucura de poder acontece e o Exército Brasileiro é famoso por isso. Eu tô só levantando a hipótese de que, cara, isso é provável? Não, até porque o Mauro Cid não tava numa... O Mauro Cid não, desculpa. O Braga Neto, sendo vice da chapa do Bolsonaro, tava numa péssima posição pra fazer isso, entendeu? Mas a ideia do golpe, talvez não liderado pelo Braga Neto, mas liderado por outros oficiais do Exército, ela já fica um pouco mais plausível, na minha opinião. Sim, cara, eu acho que, não, num ponto que a gente está agora, o debate sobre o mérito, se o Bolsonaro esteve ou não como articulador central, assim, né, o grande mentor do golpe, já entrou no ramo também das coisas que não importam mais, sabe? Exato, exatamente. Mas a parada é, o Joel Pinheiro pode fazer o argumento ou tentar levantar os questionamentos para tentar gerar uma dúvida razoável. É possível, o Bolsonaro deveria ser agora julgado, um processo que seja isento e tal, e seria ótimo, seria uma democracia liberal maravilhosa. Mas a verdade é que, primeiro, não só vai ser extremamente difícil corroborar essa hipótese do golpe, porque o Bolsonaro agiu de forma extremamente suspeita nos primeiros meses do ano e na virada da transição para o governo do Lula. Então, vou destacar rapidamente a viagem dele para Miami, às vésperas da transmissão da faixa, e eu vou destacar também as vezes que os repórteres pegaram ele com a boca na botija dentro da embaixada da Hungria, que foi uma parada extremamente suspeita, e ele não tinha business nenhum, affairs nenhum para resolver. Ele estava... Né, é só fazendo um advogado do diabo, tá? Pra deixar bem claro, não acredito nisso. Mas como isso vai de encontro com a tese do golpe, né? Porque tudo isso que você tá falando é a intenção de que, pô, o Bolsonaro queria dar um golpe. Não, eu tô dizendo... Então, sim. O que eu acho incontestável esse ponto. Ele teria que agir surpreso agora, né? Pra tese do golpe ser verdadeira, ele tinha que ficar, mentira que vocês queriam fazer isso.
vocês iam dar um golpe em cima de mim também? Não é possível. E, tipo, claramente também a defesa do Bolsonaro tá tentando achar um lugar confortável para poder enfiar. Enfim, eu acredito também que o julgamento deveria ser justo, isento. Vamos só dar uma passada aqui só pra gente ver. O fato o João Pinheiro fala que ele não acredita nessa narrativa, tá só relatando a defesa. Beleza. E aí, o ponto que o Joel tá levantando é que, cara, esses pontos centrais não são simples de refutar, sabe? Sim. Porque a defesa do Bolsonaro não foi feita por advogados burros, né? Foi feita por advogados inteligentes. Então eles atacam justamente os pontos fracos da acusação. E, enfim, eu acho legal relatar isso pra vocês também, pra vocês saberem, pra galera saber que provavelmente a defesa do Bolsonaro vai virar o argumento bolsonarista ano que vem, sabe? Então pra você já estar meio que primed pra saber que isso não é nem provado, nem desprovado, só é uma gray zone, assim, né? E aí o fato não há prova que o Bolsonaro soubesse dos planos insanos de sequestro e assassinato, dessa operação dos Kid Preto, né, que seriam os caras que executariam isso. Então dá pra você ligar ele à minuta do decreto, mas tê-lo discutido, coisa que ele assumidamente fez, já configura um crime, isso não é claro. Enfim. E aí ele entra num outro argumento, né? Que é o seguinte, o relatório do inquérito da PF, com as 900 páginas, ele está construindo uma narrativa. E, na minha opinião, isso ficou muito claro. Eu não li o relatório da PF na íntegra, sabe? Mas só lendo a reportagem que os veículos de mídia fizeram sobre o relatório da PF, que é principalmente a BBC e a Folha, sabe? Porque, enfim, o Globo, na minha opinião, é um jornal que é bem ruinzinho, né? Não vou dar muita moral pra nada que o Globo fala. Cara, já fica bem claro que eles estavam querendo enquadrar esse negócio como, tipo, o Bolsonaro foi o líder da parada, o líder supremo, o cara que tava articulando tudo. Então, o que o relatório da PF tava querendo fazer, na minha opinião, é muito parecido com o que o Deltan Dallagnol tava fazendo com aquela desgraça daquele PowerPoint que ele fez, que era um bando de seta apontando para, tipo, um bando de seta apontando pro Lula, e tava lá os vários aspectos diferentes da Lava Jato, pra que o Deltan tá fazendo um argumento que, cara, o Lula sabia de tudo, o Lula mandava em tudo. Na véspera da eleição de 2014, eu me lembro que teve uma revista da Veja que saiu que a capa era, tipo, o rosto do Lula e o rosto da Dilma, e o título era Eles Sabiam de Tudo, sabe? Enfim, me parece bem evidente que a PF está tentando fazer a mesma coisa, e tem motivos razoáveis para você acreditar que o Bolsonaro, cara, provavelmente não sabia de tudo, sabe? Igual o Lula provavelmente não sabia de tudo na porra dos crimes relacionados à Lava Jato, igual a Dilma não sabia de tudo naquela época também. Por quê? Primeiro, ele tem bons motivos pra não saber de tudo, né? Que é o líder da parada, você não precisa ficar relatando todo o lado sujo da coisa pro líder justamente pra você não incriminar o líder se o plano der errado. Então, essa é uma coisa sabida, que políticos, não só quando fazem corrupção, mas quando fazem várias formas diferentes de ilegalidade, tentam se blindar. Então já começa por aí. Além disso, o Bolsonaro é um cara com uma puta capacidade de planejamento, de articulação, desse tipo de coisa. Cara, nunca demonstrou ser, na minha opinião. Então, é um argumento. Essa ideia de que o inquérito da PF constrói uma narrativa que é uma narrativa, entendeu? Não é puramente a verdade absoluta, eu acho interessante. E aí entra no argumento que é o comentário que a gente queria fazer, né? Que é o que você já estava entrando no mérito, que é, cara, seria maravilhoso se esse caso fosse julgado de uma forma isenta pelos juízes, que o Ministério Público, né? Que os acusadores e tal fossem... enfim, que o processo corresse o ritmo normal das coisas. Só que o fato a justiça, ela funciona muito bem para, tipo, 99%... Muito bem, talvez seja um pouco de exagero, né? Porque no Brasil tem críticas quanto à eficiência. Uhum. Mas a justiça, ela funciona bem para 99% dos casos. Só que 1% dos casos daqueles que tangem a obtenção do poder num país, a justiça já não funciona mais tão bem. E isso fica muito claro quando você vê o impeachment do Collor e o impeachment da Dilma. Cara, narra aí, basicamente, como que a justiça... tipo, falhou em ser perfeita nos impeachment, sabe? Cara, então, os argumentos, tipo, tem um debate muito grande dentro do direito constitucional brasileiro sobre a natureza do impeachment, né? Se ele é uma coisa... Tipo, ele definitivamente é algo político, ele é um instrumento de destituição do poder executivo que é eminentemente político, mas se ele tem algum compromisso com a legalidade, sabe? Então, por exemplo, por ocasião lá do impeachment do Collor, o Collor foi afastado por conta lá do esquema do PC Farias, etc. Da Dinda. Lá da casa da Dinda, que através de dinheiro,
do intermédio desse PC Farias, ele teria obtido vantagens que eram ilícitas. Ele ganhou um Fiat Fiusa, uma porra assim, e uma reforma de 2 milhões lá na residência que ele ocupava em Brasília, a casa da Dilma. A Câmara, o Legislativo, foi muito rápido para condenar o Collor. Só que eles não avaliaram propriamente o mérito das acusações. Muitas pessoas hoje em dia, retrospectivamente, analisam que o Collor tinha feito uma cagada sem precedentes, a República Brasileira era incrivelmente frágil, na época, nova, frágil, delicada, e ele fez uma cagada que é o plano Collor, não é o esquema de corrupção do PC Faria e da Dinda. Né? Exato. Então, tipo, o congelamento das poupanças, especificamente, o plano Collor tinha várias outras medidas, mas o congelamento das poupanças foi uma parada tão cagada, tão impopular, e o Collor também estava numa posição política muito, muito vulnerável, porque ele tinha vindo de um partido que não existia, basicamente, né? Ele até estava com uma raposa velha por trás, que era o Itamar, né? Que hoje vai virar o Partido Autista. Exato, é o meu partido. A gente falou sobre o isso. partido da renovação jovem, era uma porra assim, sei lá. E aí, o Collor foi julgado muito rápido, foi um impeachment expresso, tinha uma manifestação no país inteiro, caiu. E aí depois o STF foi julgado, agora num processo criminal, né? Então, corrupção, como é? Prevaricação, whatever. Exato. E o processo criminal era para ter as medidas penais aplicadas a ele. Então o Collor ser preso, basicamente. Exato. E o Collor não foi condenado. Isso em 94, ou seja, 2 anos depois do impeachment. Exato. Né? E novamente essas acusações subiram para o STF em 2014, se não me engano, e na época o Joaquim já era outro clima de Brasil, tá? Você pode falar, mas em 94 o Brasil era um país de impunidade, o STF não condenava ninguém. Você tem algum mérito nisso, é verdade. Mas em 2014 o clima já era completamente diferente, o Joaquim Barbosa já estava super exaltado na corte. Tava torando na corte. Tava torando já, tava no ápice, e nem ele conseguiu votar contra. Então, provavelmente, o Collor é corrupto. Tipo, eu não quero... Aquelas acusações específicas da Dilma provavelmente não tem provas, né? Não tem como provar, entendeu? E aí, porra, o processo de impeachment do Collor foi absolutamente político. Você pode chamar de golpe? Você soa maluco falando, mas foi meio que tem um argumento a ser feito. Existe um argumento bem razoável a ser feito. O da Dilma já é bem mais difícil. Porque aí a gente está lidando com, literalmente, uma área cinzenta, né? O crime de responsabilidade. Enfim, a Dilma sugava dinheiro dos bancos públicos, jogava para dentro do orçamento do governo federal para pagar benefícios sociais, e aí falava que ia devolver, ninguém sabe quando. Isso é uma manobra que é ilegal, o PT chamava de contabilidade criativa, mas isso atenta contra a lei de responsabilidade fiscal, que era um documento. Explica aí como os velhos explicavam isso pra você. A gente era mais novo na época, né? A gente não sabia de contabilidade e tal. Eu não tinha a menor ideia. Isso é que eu sei muito hoje. Eu sei muito pouco sobre contabilidade, mas era... mas se pega 300 milhões aqui... Você ficava... tio, me explica o que é pedalada fiscal. Exato. Pega 300 milhões da Caixa, joga para dentro do orçamento aqui do Ministério, distribui-se para o pobre e acerta depois, entende? Não há problema nisso e tal, porque... Você era uma criança de, 14 anos. Caralho, é verdade, cara. A Dilma tá sendo golpeada agora. Só que, existe um argumento para se você pode ou não fazer isso, sabe? Muitas vezes empresas fazem isso. Muitas vezes dá problema também, né? A Americana tinha lá um esquema, uma contabilidade criativa que deu um problemaço. Não é igual. Sim, e pra mim, cara, o melhor argumento a favor do impeachment da Dilma ter sido uma espécie de golpe é que, cara, a República Brasileira tem essa expectativa de que qualquer mínima ilegalidade cometida pelo presidente, ele vai ser limado? Exato. Pelo amor de Deus. Exato, é óbvio que não é isso, entendeu? Exato. Ela cometeu uma ilegalidade. Quantas ilegalidades o Lula não cometeu, brother? Quantas ilegalidades o FHC não deve ter cometido? Exato, mas inclusive o parte do argumento petista era que isso não pode. Por que não pode? Se todo mundo fez, eu sei que tem lei, mas se tá todo mundo fazendo há 12 anos, você vai me punir por isso? Qual o sentido? Então, o argumento de que o impeachment da Dilma teria sido um golpe é justamente o argumento de que, cara, nenhum impeachment é feito puramente na base de argumentos jurídicos, então foi uma deposição política da Dilma e, enfim, os esquerdistas queriam chamar de golpe, eu não chamaria de golpe, a parada eu concordo com eles com 99% do que eles falam, sabe? Que a Dilma obviamente foi deposta por motivos políticos, não foi por motivos jurídicos. Óbvio. Porra, pelo amor de Deus, né? Porque a pessoa com bom senso sabe disso. A parada chamar isso de golpe, aí eu já não concordo que é a forção de barra. Exato. É aquilo, para algumas pessoas que são mais partidárias faz absoluto sentido, mas tem vários elementos na trama que colocam para mim que pode ser golpe. A Dilma não perdeu direito político. Sim. Isso é esquisito, né? O impeachmentzinho vem com 8 anos de afastamento ali dos pleitos eleitorais. Houve compra de voto maciço por parte dos dois lados no âmbito da votação, que coloca para mim que
Tá, mas se você vai debater mérito, por que você tá vendendo seu voto, entendeu? Exato. E o ponto é, por que você não sai impeachment todo mundo que participou dessa porra também? Exato, por que só ela foi responsabilizada? E tinha outra coisa que eu também tinha levantado. Ah, cara, porra, foi conduzido pelo Eduardo Cunha, né? Então... Um idôneo. Não, um homem Meu xará. Exato. Carioca. Exato, carioca. Ele que é neurodivergente, então cuidado com o que você fala. Mas outra coisa também que eu penso é que o mérito dos discursos ali no âmbito do impeachment pouco trataram sobre a lei de responsabilidade fiscal, coloca aqui e tal. Não, era tipo, pela família quadrangular, pelo brilhante Usto, caralho. Então, tipo, o impeachment naturalmente tem uma natureza política, mas tem um mérito jurídico também. Exato. Mas a parada é, por que eu acho que você não deveria chamar o impeachment da Dilma de golpe? É que ninguém no STF, e aí eu tô reforçando a ideia do guardião da lei, eu sei uma merda, 2024 é horrível falar sobre isso, mas era o recurso que se tinha na época, né, e não era problemático ainda, é que, cara, ninguém no STF ousou falar que era um processo ilegal. Sendo que a grande maioria do STF tinha sido apontada pelo próprio PT, pelo Exato. Lula e pela Dilma. O trâmite foi perfeito, o embasamento jurídico foi perfeito, só que as motivações, obviamente, foram políticas. Quem nega isso é doido. E agora, o julgamento do Bolsonaro, naturalmente também, o pessoal tá falando... Exato, é isso, né? Beleza, por que vocês estão falando do impeachment do Collor e impeachment da Dilma, sabe? Cara, o Collor tá aí ainda, né? Foi condenado agora pela primeira vez. Exato, o ponto é, cara, não tem como você esperar nesse tipo de processo que ele seja conduzido igual um processo jurídico normal, de tipo, porra, você aí, fã do Novos Clássicos, é um cara malandro e tal, vamos supor que você tenha clonado os cartões de crédito, bababá, roubou, entendeu? Você roubou 50 mil reais da sua tia. Fã médio do Novos Clássicos, né? Ladrão da família, inclusive. Ladrão do bem. O seu processo vai ser conduzido de uma forma que vai se atender aos fatos, aos méritos, esse tipo de coisa, blá, blá. Se Deus quiser, né? E, enfim, como você é uma pessoa que jamais faria esse tipo de coisa, você vai ser absolvido. O fato é, o processo desse que o Bolsonaro está fazendo, ele jamais seria feito dessa forma. Ele vai ser uma coisa muito mais próxima do que foi o impeachment do Collor e o impeachment da Dilma, do que um processo jurídico normal, entendeu? Com certeza, com certeza. E também, não só isso seria uma percepção que era possível você ter antigamente, como hoje, fica escancaradamente óbvio, porque o juiz que vai julgar isso é o Alexandre de Moraes, né? Exato, mas essa é a parada. Eu adoro o Joel Pinheiro também, eu acho que ele faz um papel importante, mas essa coluna dele ficou uma coisa meio... Tipo, Cara, eu acho que você tem que ler o Joel Pinheiro com uma leitura straussiana, mano. Ele tá na... Ele tá... talvez tenha um significado endotérico, né, da coisa, mas, enfim. A premissa de, tipo... Como esotericamente, eu não conheço o homem, né, mas eu sou um liberal clássico e o processo deveria ser justo. Sim. Sim, eu concordo com você, só que eu sou um pouco inocente, entendeu? Exato. Agora, chegou num ponto que, cara, o Alexandre de Moraes foi colocado pra isso. Ele é a boca do lobo. Sim. Se você cai na boca do lobo, você morre. E é isso que vai acontecer com o Bolsonaro agora, entendeu? É inevitável. Eu também desejaria por uma isenção, um trâmite perfeitamente democrático, mas, cara, Exato. você caiu na boca do homem. E chega a ser engraçado, entendeu? né? Porque até que ponto os caras bolsonaristas... É meio complicado, né? Porque os bolsonaristas claramente não só apoiaram um golpe, mas, cara, boa parte da massa, assim, de manobra e tal, bolsonarista, era a favor de um golpe. Agora, meu irmão, você queria dar um golpe, você não deu, você tá se fudendo na mão de um processo que é, tipo, beira a ilegalidade. Exato, sacou? mas, tipo, numa lógica perfeitamente maquiavélica, cara, qual é o único crime que não tem perdão? Atentado contra o poder, entendeu? Você precisa se destruir. Tipo, não precisa dizer que você precisa, né? Mas se você é um político, né, que tá no núcleo, cara, a pessoa que ameaçou a tua hegemonia, ela precisa ser destruída, precisa ser punida de forma exemplar, e eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Por mais que eu nem torça pra isso, assim, porque eu acho que o curso desse processo vai ser até meio triste, sabe? Porque o Jair em si, ele não é um cara de muita fibra, ele é um cara que... Teve um cara que tava chateado que falou que a gente tava dunking demais no Jair Bolsonaro. E o cara tava reclamando que nosso canal, a ideia dos vídeos se pretende ser imparcial, só que a gente só tava esculachando o Bolsonaro demais. Mas, cara, falando as it is, entendeu? Como o pessoal também tá reclamando, tá falando muita expressão em inglês. Eu tô falando como é, entendeu? O Jair Bolsonaro não é um cara de muita fibra, pô. Se tu acha isso ainda em 24, mano, ele tentou se envolver sem se envolver, ele ficou preocupado depois que não aconteceu, ele tentou se articular para se eximir, agora ele tá cada vez mais perto do bloco da guilhotina, entendeu? E ele tá entregando tudo. É a leitura que eu faço, pelo menos. Não, eu concordo. É muito difícil, eu sei que você fez o argumento
do advogado, do diabo, né? Que é tão feia essa expressão, associar o advogado, que ele tem um papel tão importante na sociedade, é o diabo, né? Sim. Horrível. Mas outra coisa que eu queria falar é que, tipo, a natureza da prisão do próprio Braga Neto, pra mim, é uma coisa que eu não tenho certeza de como isso vai ser percebido dentro das Forças Armadas, sabe? Porque é óbvio, o alto escalão das Forças Armadas adora seus privilégios, dentro de um desses privilégios é a impunidade, né? Sim. E aí, esse rompimento, assim, de tipo, prender um general 4 estrelas, é uma coisa que, pra galera que é mais atenta à história do Brasil, fica uma coisa meio... Cara, isso parece o tipo de coisa que pode acender uma fagulha, Sim, sabe? sim. O Dino tá indo atrás da interpretação da anistia aos criminosos do regime militar também, né? Que torturaram as pessoas e tal. Exato. Então meio que tem tipo uma trégua estabelecida entre as Forças Armadas e a nossa República hoje, que é um acordo que faz sentido, né? Dado que, porra, a experiência traumática pós-64. E o acordo foi feito pelo Figueiredo também, né? Que a anistia começou em 79 e depois... Então, tipo... eu acho que, às vezes, as pessoas falam como se, nossa, o povo progressista tomou o poder dos militares. É tipo, o povo fez pressão, mas os militares cederam também, né? Pelo Com amor de Deus. certeza. Tipo, tem que dar algum mérito pro Figueiredo pra ele ter entregue o poder de uma forma bem suave. Então, O Pinochet fez 1000 vezes pior do que ele, assim, né? Tem um quote maravilhoso do Figueiredo que é: não, tem que abrir mesmo. E quem não quiser que eu abra, eu prendo e arrebento. Então. É tipo, ele era um cara bruto, ele era um milico e tal, só que pelo menos ele abriu, né? Mas ele estava decidido que ele ia abrir, entendeu? Sim. Quem não quisesse a abertura ia levar porrada e ser preso. Que inverteu, né? Mas enfim, a parada é que esse acordo entre meio que. E aí, tipo, tem muita gente que faz essa leitura de, cara, quais são as tensões dentro da República Brasileira? E aí eu vou ser bem simbólico agora. Tem a espada do Deodoro e tem a caneta do Rui Barbosa. E aí, meio que pós-88, a caneta do Rui Barbosa, depois da espada do Deodoro ficar um tempão por cima, a caneta do Rui Barbosa assumiu meio que uma hegemonia. Mas isso é pra sempre? Não sei, né? Esse vetor de poder do Exército, ele tá bem apaziguado, mas esse tipo de provocação, os cortes das pensões, com revogar a anistia, com um general de 4 estrelas preso no âmbito... uma prisão preventiva, que pra mim foi um pouco acelerada, assim, sabe? Não ficou tão comprovado a lesividade que o Braga Neto podia oferecer pro processo. Cara, eu fico meio preocupado como civil, entendeu? Porque é o tipo de merda que eu ficaria puto se eu fosse do Exército, entendeu? Exato. E vamos lá, outras coisas. Dizem as más línguas que dentro do corpo das Forças Armadas, nego ainda é saudosista da ditadura. Eu não sei, é porque eu tô falando de segunda mão, entendeu? Porque, por exemplo, quando a gente fala, dá a nossa opinião, a gente fala, pô, conversando com policiais, os policiais falam isso, é porque a gente literalmente conversou com vários policiais. Sim. Quando a gente fala da opinião dos milicos, é tipo, cara, eu não conheço nenhum milico. Sim. Ainda por cima de mais alto escalão, né, que é o relevante. Tipo, se um soldado acha essa parada, é menos relevante, tá ligado? Mas enfim, fato é... eu não conheço também. Reza as más línguas que dentro do Exército, apesar dos caras não terem apoiado o golpe do Bolsonaro, não, é como se não tivesse um sentimento meio golpista dentro do Exército de qualquer maneira. Além disso, na época do Jango, quando teve o golpe de 64, o Exército não era unanimemente a favor de dar o golpe também. Tinham várias pessoas que eram pró-Jango. Inclusive, tinha o Henrique Lott, que é o mais famoso, mas tinha um grupo de pessoas que eram, tipo, pró-Henrique Lott, pró-legalidade, pró-Jango, sabe? Teve a revolta um ano antes de 64, a revolta dos tenentes, que era uma parada, um levante desse oficialato, assim, baixo, a favor do trabalhismo. Não, tem pessoas literalmente da minha família que eram do Exército na época e, tipo, eram... Eu não vou falar que eram maquiavelicamente legalistas. Né? Maquiavelicamente. Sim. Que é sempre uma posição bem confortável de você estar. Enfim. E mesmo assim rolou o golpe de 64, entendeu? Então, eu de vez em quando, conversando com pessoas bolsonaristas, eles falam, tipo, o Exército tá tudo emparelhado. Eu fico, tipo, cara, tenho minhas dúvidas. Eu consigo ver nego fazendo esse argumento em 63 também. Mesmo assim rolou. O cenário internacional do mundo, ele tá ficando cada vez mais doido. O fim da história meio que tá acabando, né? A história tá voltando. Então, tipo, esse consenso liberal que meio que manteve todo mundo ocidental e, tipo, próximo do Ocidente democrático, cara, ele tá começando a mudar. Então, cara, vai saber, entendeu? Que tipo de loucura acontece, sabe? Tipo, eu acho que os 3 grandes golpes do país, eles são muito parecidos em si em relação à tomada de poder. Que é a República do Getúlio de 64, né? Exato, que é literalmente pegar a tropa e chegar onde poder estar, entendeu? Inclusive, outras tentativas mais toscas de golpe foram bem parecidas, assim, sei lá, o Levante Integralista foi meio que... Falou, cara, a gente só sequestra o presidente e fala que agora é nós, entendeu? E meio que sempre foi assim. E desses 3 momentos, o Exército foi o garantidor fiduciário, assim, do regime, sabe? Então...
Por exemplo, o Estado Novo acaba quando o Exército fala que ele tem que acabar. A ditadura militar começa quando o Exército fala que a ditadura tem que começar. A ditadura acaba. Exato. Então, meio que tem uma lógica, tipo, e a gente sempre faz essa regressão mais fundamental ao qual é o alicerce do poder. Isso não é a força, né? É uma coisa bem robesiana. É tipo, por que você tem que fazer as coisas? Porque senão alguém vai te prender, vai te arrebentar, vai te dar um tiro. Essa é a regressão mais fundamental, assim, na filosofia política de onde surge o poder. As elucubrações dos iluministas depois são válidas, são valiosas, a gente não poderia ter um Estado moderno sem elas, mas as coisas ainda meio que são na base da porrada, entendeu? Sim. E sempre vão ser. Exato. E por que a gente tá falando isso? É justamente porque, cara, por um lado, é de se esperar, né, que o Alexandre de Moraes, o sistema judiciário, ele seja, tipo... seja pouco criterioso, né, na aplicação da justiça propriamente dita nesse caso. Só que, por outro lado, isso é ruim, né? Porque você tá cutucando um leão, tipo, um leão meio que tá muito apagado. Talvez esse seja o momento da história do Brasil que o exército tá mais apagado. Com certeza. A última vez que o exército era tão apagado assim é literalmente tipo, na época do Império, cara. Sabe? Que o exército era antes da Guerra do Paraguai, sabe? Pô, antes dos voluntários da pátria. Só que, tipo, é a natureza do poder, na história do Brasil é assim, nego dentro do exército e das Forças Armadas como um todo é meio golpista e tal. Então, tipo, cara, pra falar em inglês, né, do que a galera fica puta, troubling times ahead, talvez. Talvez seja, nessas inflexões sempre, né? Tipo, muita gente fala também, hoje em dia o judiciário é super poderoso, ele tem a capacidade de destruir um político do executivo. Isso não existia. Sim. Até antes do Sérgio Moro, pô. Então, meio que o Sérgio Moro fez as flexibilizações que, na minha opinião, na época eram necessárias para combater a impunidade e também a corrupção. Só que, cara, é isso, né? Você é fã do Sérgio Moro? Cara, eu não sou particularmente fã do Sérgio Moro, não, mas na época eu ficava interessado, assim. Tava às vésperas de entrar na faculdade de Direito, as pessoas ficavam, é isso aí, você pode ser mais um Sérgio Moro. Você ficava, ai meu Deus, não, eu quero ser igual o Sérgio Moro. Não, e eu nem ficava assim, tá ligado? Pra quem não sabe, a voz do Antum quando ele tinha 17 anos era exatamente assim. Eu sempre parecia com a voz do Mickey. Eu sempre tive essa voz, sempre foi esquisita, entendeu? Era mais antigamente. Aí a parada é que você pode ser o novo Sérgio Moro. Aí eu ficava, meu sonho. Não, mentira, eu nunca fiquei assim. Isso é absolutamente, só pra deixar bem claro, isso é mentira. O quê? Não, que você não era um cara pró-Sérgio Moro. Não, isso só, meu. Cara, eu era contra, tipo, eu não tinha muita posição, ficava lendo sobre e tal, mas ele fez uma parada que era necessária, meio que abriu, assim, esse espírito anticorrupção na República Moderna, só que é um bambu que enverga, uma oliveira, né, pra ser mais clássico, né? Bom. Eu ia falar um bambu, eu não sou japonês, caralho. É uma oliveira que enverga... Você como homem mediterrâneo, Exato, vou usar as alegorias do mundo clássico. Como um galho da oliveira que, porra, flexionou pra cá, agora ele chicoteou pra lá. Tá rolando também uma certa ingerência, flexibilização das garantias do processo agora quer dizer, vai acontecer, pra acabar com o Bolsonaro. Sim. E aí, o problema é, quando a oliveira agora voltar pra lá de novo, eu não sei se vai ser um processo mais absurdo ou se vai ser, tipo, tanques em Brasília. E essa é a minha preocupação. Sim, total. Enfim, só pra terminar com as analogias históricas, né? Cara, os principais golpes... O golpe da República foi o mais, tipo, espontâneo, aleatório, assim. Mas os outros, cara, tiveram vários prenúncios, assim, vários prenúncios. Então, o do Getúlio começou com o verdadeiro golpe, o Getúlio, o golpe mais famoso é o de 30, né? Mas a parada só se concretizou mesmo em 37. Então, tipo, teve o golpe de 37, só que teve um prenúncio em 30, que foi bem sucedido, e teve um bando de revolução tenentista durante a República Velha. Então, teve vários prenúncios. Aí, o golpe militar, de 64 também. Teve deposição do Getúlio. A própria deposição do Getúlio. Aí teve os militares... Teve o Getúlio, a morte dele, né, pra entrar pra história. Foi também precipitado porque ele achava, muitos dizem, né, a historiografia hoje em dia meio que tem quase um consenso em relação a isso, de que ele tava correndo risco de sofrer um golpe do exército. Aí depois, quando o JK assumiu, o exército já tava pensando em dar um golpe de novo, que aí o Henrique Lodge dá outro golpe. E aí em 64 tem a porra do golpe, tipo, vários prenúncios, entendeu? Então o fato cara, a situação hoje no Brasil é uma merda pra todos os envolvidos, entendeu? Sim. Porque é isso, se você é o Alexandre de Moraes e você sabe essa história, você fica tipo, cara, eu tenho que ser extremamente duro em esmagar a parada, justamente pra não deixar que ela aconteça. Só que, às vezes, ser duro é ruim, né? Porque você tá cutucando o leão com a vara curta e você vai se fuder. Então, isso é uma situação, tipo... Em termos de perspectiva histórica, é uma situação bem ruim, cara. Exato, e tipo, e não é claro também, não dá pra tomar uma conclusão histórica de tipo, ser duro é melhor, né? Não dá. Tipo, talvez, se eu fosse o Alexandre de Moraes,
a parada seria esmagar isso agora, meio que... E depois tentar fazer... E depois tentar reconstruir, sabe? Sim. Não é nem... cara, talvez até deixar barato, entendeu? Porque meio que o acordo da anistia após 88, meio que foi cara, nem eu nem você, entendeu? Sim. Cada um mantém os seus heróis de cá. Eu vou idealizar o Marighella e o Lamarca e você vai idealizar o brilhante Ustra Figueiredo. E, tipo, a gente constrói, assim, meio que no campo democrático. Mas acho que... Eu tava vendo algumas pessoas falando sobre isso também, que meio que reconfigurou a dicotomia MDB e Arena, sabe? Sim. De certa forma. Total. Ficou meio um centrão reaça, junto com os militares, assim, uma galera de direita e um centrão perdida. Progressista com exato, uma galera de esquerda. E uma parada... exato, o centrão progressista seria tipo um pega-tudo de esquerda, assim, e os dois estão meio que brigando dentro da institucionalidade, só que cada um, claramente só um deles está armado, entendeu? Exato. E, tipo, essa que é a preocupação dessa degeneração das instituições democráticas, que sempre acontece, né? Tem, tipo, um senso de legitimidade geral, assim, tem meio que um inconsciente coletivo, assim, do quão justo é a justiça no Brasil e quanto as instituições funcionam. E ele tá em degeneração desde que o Lula foi condenado, entendeu? E eu não acho que por isso, mas... Para uma galera se radicalizou ali, agora uma galera vai se radicalizar de lado. Dado que os petistas não acreditam mais nessa porra há muito tempo, e agora os bolsonaristas não vão mais acreditar, quem é que vai acreditar nessa porra? Pois é. Eu, você, Joel Pinheiro? O próprio Xandão não acredita também, claramente. Exato, que a parada é que ele já tá aí para isso, cara. Ele foi colocado para isso. Ele é o pitbull do Estado Democrático. Ele é tipo pitbull do MDB, tá ligado? Exato, é literalmente isso. Exatamente, ele é tipo cara, é perfeito isso. Ele é o pitbull do MDB, cara. É literalmente isso. Exato. Mas enfim, só pra terminar, porque tem muitas elucubrações históricas interessantes a serem feitas. Eu ficaria caso sobre isso por 2 horas. Tem o caso do Maduro. Do Hugo Chávez também, né? Que ele tentou dar 1 ou 2 golpes na década de 90, foi anistiado, e aí o que ele fez? Virou presidente e deu um golpe. Virou ditador. Sabe? Mas é literalmente isso. Você, como Alexandre de Moraes, né? Que enfim, acabou virando meio que soberano assim, né? Você não tem... É muito difícil saber a escolha que você tem que fazer, sabe? Não, é zero óbvio. E eu sinto que um pouco do senso comum, e um tema que tá voltando muito, é a parada do sem anistia. Que é não só revisitar... Exato, eu também acho foda. Deus. Tipo, você não pode ser moralista nesse momento, entendeu? Que é o o erro da parada do sem anistia, entendeu? Exato. Eu concordo totalmente com você. Aquela parada. Tem uma briga entre dois lados, facções muito grandes dentro da institucionalidade, só que só uma delas tá armada. Aí, porra, tu vai ficar... sei lá, dando peteleco no cara, o cara vai te dar um tiro eventualmente. Então, tipo, é aquela parada. Sem anistia, sem impunidade para militares. Nós precisamos emascular o exército brasileiro. Calma, eu não sei se eu tipo, se eu fosse o soberano, eu não sei se esse seria o curso de ação que eu faria, sabe? Mas é aquela parada, a gente também não conhece o alto escalão do exército brasileiro. A galera, ela pode ser super... Tipo, desde 88 meio que remodelaram, já vi muita gente falando sobre isso também, remodelaram as formas... Eu já vi gente falando sobre isso, mas eu acho que eu acredito mais nas pessoas que falam o oposto. Eu também. Até porque não tem tanta gente assim, né? Se bem que tem bastante gente formada até 88, mas até que ponto funciona, né? Meio que o programa educacional do exército brasileiro mudou depois de 88 para ter uma visão revogando esse papel político do exército brasileiro na história do Brasil, entendeu? Cara, e é a velha crítica dos liberais do século XVIII, século XIX, que é tipo, tem 3 forças reacionárias no mundo, a dinastia Habsburgo, a Igreja Católica e as Forças Armadas. Tá? Pois é. Tipo, a natureza da Força Armada é ser uma porra meio de direita, assim, né? Essa prisão do Braga Neto me deixou especialmente preocupado. Eu realmente acho que isso pode ser uma escalada, assim, nas tensões. Eu queria... Da outra vez eu falei, alguém é das Forças Armadas aí? Um cara falou, eu fui do CPOR. Mas, porra, aí não serve, entendeu? Eu quero alguém que seja filho aí de general, de almirante, neto. Ou seja major. Major, coronel. Porque coronel já é um cargo bem alto, né? Por que não? Sim. Eu quero saber como é que tá o clima no exército, como é que foi visto. Tipo, porque pode ser a possibilidade também do general. Então se você for parente também, né? Exato. Eu só quero saber isso, entendeu? Aparece tipo pessoa mais maluca possível entra em contato com a gente, entendeu? E aí a parada, eu queria saber se o generalato, a galera em geral, o Mourão, por exemplo, que é um cara conciliacionista, ele tá tipo, é isso. O Braga Neto era um retardado, ele pediu isso, entendeu? Sim. Não havia clima, não havia apoio, os Estados Unidos não quis, porque teve essa reunião também entre o Bolsonaro lá e a chefe de Estado-Maior dos Estados Unidos. Que é insano, né? Tipo, cara, o Bolsonaro é muito retardado, cara. Por que ele teve uma reunião com... Ele realmente acha que os Estados Unidos ia apoiar a parada?
Tipo, mano, read the room, mano. Tipo, isso não ia acontecer, cara. Em certa forma, eu acho que talvez tenha sido meio que já um aviso, tipo... Porque os Estados Unidos sabem o que tá acontecendo. Mais do que a gente. Mas tem coisa que não sabe, né? Tipo, aquele negócio da Coreia parece que não sabia, né? Pois é. Mas enfim, depois eu vou parar, tipo... Cara, não faz essa porra, entendeu? Aqui, ó, você grampeado aqui, ó. Aí toca assim. Aí toca o Bolsonaro. Isso é uma cagada! Foi uma cagada! Isso foi uma cagada! Mano, essa reunião é uma das paradas mais constrangedoras, esse vídeo vazado, que foi lá, né? Que o Bolsonaro começa a reunião. Eu não quero ninguém gravando isso aqui. E aí, é a gravação, tá ligado? E aí, o general gravou a parada. E cara, o Bolsonaro basicamente falando que ele não tem a menor ideia de como ele venceu a eleição, que era uma parada extremamente improvável. E que se ele não fizer nada, ele só vai sumir da história. Ele só vai ser esfarelado, assim, porque os inimigos são muito mais... Inimigos. Eu tô falando como se eu fosse ele, tá? São muito mais organizados, maquiavélicos, prontos para esses jogos de poder. E eles têm que ter uma meio que uma decisão, tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. Eu não vou falar o que tem que ser feito. O instinto do Bolsonaro nem tá tão ruim, né? Perfeito, pô. Quer dizer, perfeito. Ele tá errado, a coisa é errada. A ideia dele tá errada, mas o instinto dele meio que tá certo. Exato, mas é a parada que eu realmente não sei como eu venci. Se ele não sabe, que analista político vai saber. Eu nunca vi ninguém dar uma explicação coerente. Inclusive tinha todo tipo de discurso retardado, tipo do Steve Bannon e o cacete, na época da eleição do Bolsonaro, horrível. Mas o Bolsonaro não sabe como ele foi eleito. Ele subiu ao poder e ele ficou assustado com as dinâmicas do poder. Ele ficou tipo, cara, esses caras são muito bons, entendeu? Mano, meus rivais, eles me destroem de todas as formas. Parece que eles tomam conta desse país há 30 anos. Newsflash. Tomam, né? Eles sabem, comandam. E eles vão me desagregar, cara. O meu nome vai sumir, tudo que eu fiz vai ter sido em vão. Sim. O meu governo vai ter sido um fracasso, uma bosta, uma decepção. E eu vou ser, tipo, lido como um cara bosta, mano. Eu ainda corro o risco de ser preso depois, eu e meus filhos, porque eles pegaram um bando de merda minha, a gente precisa fazer alguma coisa. Só que ele tá falando isso quase chorando. E instinto perfeito. Porque aí me diz até que ele não é burro. Ele só não é muito eloquente, sabe? Ele tem instintos muito bons. Instintos políticos, assim, muito bons. Só que ele não é um maquinador, assim. Ele é meio que... É uma raposa, mas muitas vezes eu sinto que as pessoas... É uma raposa meio débil. Uma raposa fraquinha. Não, então, é porque essa analogia da raposa eu acho engraçada, porque a raposa é meio que tipo um bicho que caça e volta pra toca rápido. Ágil. E quem já viu uma raposa na vida real, a raposa é um bicho pequeno, né? Exato, ele é meio inofensivo, Exato, sabe? é literalmente isso. Talvez a analogia seja essa. Ele é uma raposa e ele entrou no meio do bando de lobo, brother. Exato. Que é tipo, é um animal quase que igual, só que gigante. Exato. E que opera em grupo, sabe? Enquanto a raposa opera sozinha. Isso é, porra, pessoa, muito bom. E a parada da raposa, pra mim, é que ela meio que... Ela tem um ponto que ela regride mesmo. Ela só volta pra toca tentando se salvar desesperada e o lobo não consegue, sei lá, enfiar a boca no buraco, não entra, óbvio, né? O lobo é muito maior. E o Bolsonaro tem muito desse instinto de bater em retirada pra se proteger, sabe? Sim. Eu vou voltar pra toca. Mas vamos pra encerrar o episódio, que ele já tá bem longo, apesar de eu achar que a discussão ficou muito boa. Figuras políticas comparadas ao Bolsonaro. Eu penso, obviamente, né? Tem um óbvio que é o Jânio Quadros. Jânio Quadros, pra mim, é muito E claro, talvez o próprio Deodoro da Fonseca, cara. A diferença é que o Deodoro foi um pouco mais bem sucedido que ele me lembra... Mas o Deodoro, ele tomou a invertida, né? Ele tentou dar o golpe e se fudeu. Exato, ele tentou dar o golpe, a diferença é que ele deu, e aí ele tomou o golpe do golpe, que é justamente o argumento que ele tá tomando, que foi o Floriano, junto com a Marinha, depois ele, e aí parabéns, agora o ditador é o Floriano, aí o ditador, o Floriano verdadeiramente foi um ditador. Foi. O Deodoro foi tipo um idiota, que ficou, 2 anos podendo, fez porra nenhuma. Menos de 2 anos, ficou... Quanto tempo? Ficou 3 anos. O Floriano. Sim, mas o Deodoro ficou tipo 2, né? É isso. É isso. O Bolsonaro, eu acho que o presidente que ele mais me lembra é o Hermes da Fonseca. Que também é um cara que meio... O exército não aguenta mais, tem que ser um milico agora. Bota o idiota. O idiota tenta fazer um monte de intervenção militar catastrófica pelo Brasil. Ele é um cara meio confuso, assim, tem um casamento com uma artista no meio do governo. Todo mundo chamava ele de burro na época. No fim, o legado nulo, assim, né? E o Jânio Quadros e o Hermes da Fonseca são os que mais me lembram, assim, o Bolsonaro em termos de antecedente, enfim. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse foi o episódio de hoje. Entra no site www.novoscassos.com.br que você vai ver o episódio extra, que a gente falou sobre crescente extremismo, como que isso é um sinal dos tempos, tanto na direita quanto na esquerda, que é uma coisa que poucos falam e que provavelmente isso vai crescer mais ainda, e como evitar extremismo.
E, enfim, segue a gente no Twitter, meu @pessoa_a99. É @novos clássicos, eu roubei o @ do Pessoa. Segue a gente no canal Novos Clássicos, que é mais educativo, e no Instagram Novos Clássicos _UFC. Mas o mais importante é entrar no site. Muito obrigado. Valeu!